Olá, olá, boa tarde a todos. E aí, doutor Marconi, como vai? Tudo certo? Tudo jóia? E você, meu querido, como é que você tá? Tudo Tudo bem? bem, tudo ótimo. Preparado aqui para a nossa conversa, Claro, coisa nosso boa, diálogo. coisa boa. O pessoal tá chegando aí também, satisfação tá aceitando esse convite aqui de fazer essa live com você, um motivo de muita alegria, muito orgulho para mim, não é? Primeiramente, boa tarde a todos, né? O pessoal que tá chegando aí, né? Tá entrando. Satisfação aqui estar dividindo essa live com você, Fernando. Uma vez Satisfação que, toda, a satisfação é toda minha, né? Com o convite que eu fiz, fiquei feliz de ser aceito, né? Para conversarmos claro, mais. claro. Tinha muita gente com dúvida, curiosidade, como foi minha cirurgia. Nada melhor do que conversar com quem realizou, né? Claro, claro, claro. Fico feliz aí, Fernando. Você, além de paciente, que é já um vínculo extremamente importante, né, que a gente tem, você também é nosso aluno, né, nosso aluno de graduação em odontologia, futuro cirurgião dentista, futuro colega de profissão, né? Exato, exato, Saudação em a todos os breve. alunos aí que estão participando, né? Nossos colegas em formação, não é? É, é uma, é uma, uma etapa da nossa formação, né, em que a gente se alegra muito de estar contribuindo nessa construção, né, nessa formação desse profissional, desse ser humano e desse cidadão engajado em todas as questões de saúde e das questões também, de uma forma geral, as questões também envolvidas da sociedade, né? Então, fico muito Exato. feliz por estar dividindo, não só por você ser paciente, não só por você ser nosso aluno de odontologia, mas, sobretudo, também porque um procedimento como este, que nós vamos falar um pouco hoje, ele requer muitas etapas, requer muito tempo de acompanhamento, e durante esse período há uma aproximação natural muito grande entre profissional, paciente, entre a família, entre algumas questões são muito próximas, muito confidenciais, e a gente acaba criando vínculos afetivos, né? Então, poderia dizer que além de estudante, além também vamos dizer assim, de aluno, né, que já são dois vínculos super importantes, nós também Importante, temos exato. uma relação de amizade, né, que foi construída ao longo de todo esse processo, que ainda está em processo, né, que ainda está em processo. Então, eu acho que é uma das grandes dádivas, né, que nós temos da nossa profissão, é estarmos sempre construindo esses laços, e é muito importante estarmos aqui com você, tá? Um vínculo incrível que a gente criou, né? Falar um pouco mais sobre a cirurgia, que muita gente acha que é um processo rápido, né? Até realizar, porém é uma construção, né? Temos um processo bastante construtivo até chegar à cirurgia. Posso dizer que eu esperei metade da minha vida para esse momento de realizar, né? Porque faz um bom tempo eu comecei um tratamento ortodôntico me preparando para realizar a cirurgia. Pois é. Pois é, saudação aqui também a algumas pessoas que eu vi aqui que entraram, né? Doutor Wilson Rodrigo está aqui na área, tá? Doutor É, Wilson já entrou, que foi um dos cirurgiões, fez parte da equipe. Um abraço, doutor exatamente, Wilson. exatamente. Forte abraço. Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha aqui também na sua live, viu? Já Ótimo, tá ótimo. convidado. Mas, pessoal, veja só. Fiquei muito feliz com o convite, Fernando. Fiquei muito feliz com o convite de participar dessa sua live. E aí, uma das condições, você é prova viva disso, uma das condições que eu aceitei para fazer esse convite, e aí eu preciso deixar claro também para todo mundo que está aqui, tem muitas pessoas leigas também, tem algumas pessoas que estão em formação, né? E aí deixar muito claro, né, que nessa live a gente vai falar muito sobre o seu procedimento, o que mudou na sua vida, o que de fato isso transformou na sua autoestima, na sua função, na sua estética de uma forma geral, tá? Então tem muita coisa que a gente pode falar, mas um dos critérios que eu aceitei essa live foi, em nenhum momento, até por questões éticas, nós vamos falar, por exemplo, em alguns pontos, né? Então eu já peço, pessoal, quem está escutando aí, que não é uma questão que a gente gosta de comentar, nem pode, na verdade, comentar, por exemplo, sobre valores, sobre forma de pagamento, sobre detalhes do procedimento, porque isso implica em algumas questões éticas, né, como segredo profissional, como algumas situações aí que a gente, de fato, respeita muito e, de fato, tem muito critério com isso, né? Então, a gente vai bater um papo bacana aqui hoje com o Fernando, mas nós não vamos, na verdade, entrar nesses méritos sob hipótese alguma, porque isso não faz parte do nosso perfil de atuação, falando de pontos que podem constranger ou até mesmo
pontos que possam até infringir códigos éticos da nossa profissão, tá? Então, dito isto, pessoal, de início, tá? Eu queria, Fernando, fazer uma introdução a essa live, até porque você não vai poder falar muito, né? Restrições Exato. de saúde, né? Seu cirurgião está Exato. aqui, então, restrições aí de movimentos muito... Você tá, Ainda você estou está em limitado a minha recuperação, fala. né? Você está em recuperação ainda, né? Não esqueça disso, né? A gente também Sim. conversou sobre isso antes. Então, eu queria começar essa live, né? Mostrando, por exemplo, que eu sei que você gosta muito de futebol, né? E hoje é sexta-feira, né? E eu mais uma vez começo uma live trazendo aqui, ó, por exemplo, essa camisa aqui do Boca Juniors, né? Que é uma camisa linha retrô, uma camisa aqui que, deixa eu ver se eu mostro aqui melhor, né? Não sei se o pessoal consegue ver, mas é uma camisa aqui do Clube Atlético Boca Juniors, e eu sempre começo falando, dizendo o seguinte, que independente de paixão futebolística, né, eu gosto muito de futebol, tem meu time de paixão, mas independente disso, eu queria trazer alguns insights, né? Na verdade, essa live é de insights, né? Então, na verdade, eu queria aproveitar essa deixa, que eu sei que você gosta muito de futebol, né? Apesar de Gosto torcer por um também. time ruim, mas apesar de torcer Somos por um rivais nesse time momento, né? apesar de torcer para um time ruim, tá? Eu sei que você gosta muito de futebol, jogou futebol, quase foi atleta profissional, né? Mas, enfim, eu queria dizer para aquelas pessoas que talvez não conheçam, né? A inspiração que eu tive para vestir a camisa do Boca Juniors hoje não foi o futebol, que eu gosto muito do time até, do Boca Juniors, não foi somente o fato de ter jogado Maradona, Riquelme, essas pessoas aí famosas que jogaram no Boca Juniors, mas uma curiosidade que talvez pouca gente saiba, né? O Clube Atlético Boca Juniors é um clube lá de Buenos Aires, né? O seu estádio, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o estádio do Boca Juniors, que é conhecido como La Bombonera, tá? La Bombonera, ele é construído e ele fica num bairro lá de Buenos Aires chamado La Boca, um bairro relativamente pobre, um bairro relativamente de barra pesada, vamos dizer assim, de Buenos Aires. E o que acontece é que, aí o pessoal já botando a bolinha aí do futebol, né? Meu camisa nova, é isso aí, Romar. Mas enfim, sobre o Boca Juniors, sobre especialmente La Bombonera, tem uma curiosidade muito grande. O nome do estádio não é La Bombonera. O nome do estádio é o nome de um dos fundadores do clube, tá? E o nome La Bombonera, ele ficou conhecido pela forma do estádio, né? O estádio tem uma forma meio quadrada, ele é pequeno, né? Ele é extremamente reduzido, ele é de fato dentro dos limites mínimos aceitáveis pela FIFA. E na época, pela limitação de espaço, os engenheiros e arquitetos construíram um estádio com uma característica que foi revolucionária e não tem nenhum outro estádio do mundo, que foram as arquibancadas quase verticais. Os anéis das arquibancadas são muito verticais, de fato que quem está no anel superior, ele assiste quase olhando para baixo, né? Olhando para baixo, parece aquela câmera do PlayStation que você fica olhando para baixo e tal. Mas, enfim, o que isso quer dizer com isso? Quer dizer que hoje, jogar em La Bombonera é quase sinônimo de derrota, né? Porque o estádio criou uma mística do estádio de que não é só o time, mas o estádio joga junto com o time, né? Pela proximidade da torcida, pelo canto da torcida, pela vibração da torcida e, sobretudo, também pela mística do estádio, né? E, ao mesmo tempo, também virou um ponto turístico. Até mesmo pessoas que visitam Buenos Aires gostam muito de visitar La Bombonera, não só pelo time, pela camisa, mas pelo estádio, para lá tirar foto nas arquibancadas quase verticais. Então, qual é o insight que eu tiro disso? Para essa live, para a gente começar de fato. Apesar das limitações, apesar das dificuldades, apesar das limitações que a gente consegue fazer coisas grandiosas e coisas que vão perdurar por muito tempo. Coisas que a gente consegue fazer o diferencial, apesar das limitações. No caso lá, o estádio tinha limitação de espaço, o estádio lá tinha limitação da localização e construir um estádio que hoje é uma mística, que hoje é visitado, é um ponto turístico que todo mundo quer conhecer e todo mundo tem medo de enfrentar, porque sabe que lá a chance de perder é mais de 90%, né? Então, pessoal, vamos aproveitar, esse é o primeiro insight que eu queria dar hoje para vocês, vamos aproveitar esse insight e pensar nas dificuldades que nós estamos vivendo, as dificuldades, as limitações que cada um de repente tem e tentar, na medida do possível, criar diferenciais para que a gente consiga também fazer coisas grandiosas e que perdurem por muito tempo nas nossas vidas.
Então, o primeiro insight é esse, em homenagem a você, Fernando, que gosta muito de futebol, apesar de torcer para um time. Mas aí, Fernando, em linhas gerais, a live é sua, eu vou deixar você falar, tá certo? Eu não quero tomar espaço aqui Ok. para vocês, mas Isso, muita gente elogia, né? Nossa equipe está muito bastante. satisfeita com seus resultados, sua família, você está muito satisfeito com os resultados, mas não foi um processo fácil, né? Você sabe Não que é foi. lento, demorado e que a coisa não é em toque de mágica, não é? Então, fala um pouquinho aí de como você era antes, o que é que você sentia, por que que você precisou fazer esse procedimento. Fica à vontade, meu amigo. A live é sua, só estou Ótimo. aqui mediano. Muita gente acha que fazer cirurgia ortognática quer dizer assim, amanhã, próximo mês, vou realizar a cirurgia. Só que não é isso, né? Requer uma construção, um planejamento. Por que eu resolvi também fazer essa live? Porque muita gente me perguntava sobre se realmente era necessário fazer, o porquê que eu tinha que fazer a cirurgia. Eu vou dizer um pouco, na verdade, do que me levou a optar pela cirurgia. Para mim, para quem me conhece há um bom tempo, sabe que um dos meus maiores problemas era uma deformidade facial que eu tinha. Eu era um paciente classe 2. O que seria isso, um paciente classe 2? Eu tinha minha mandíbula projetada para trás. Então, minha mandíbula ela era retraída. Com isso, dificultava na minha oclusão, no encaixe dos meus dentes. Um dente classe 1, que era para ocluir dessa forma, o meu ocluía dessa forma. Então, isso acarretou várias séries de problemas para mim. Um deles era alguns problemas respiratórios que eu tinha. Também desenvolver até alguns problemas funcionais também. Tipo, eu estava começando a desenvolver cifose. Cifose, o que seria cifose? E minha postura, ela não era ereta. Eu tinha uma angulação, eu tinha uma projeção da coluna um pouco para frente. Por que isso? Era dessa forma porque, como minha mandíbula era retraída, consequentemente minha via respiratória era reduzida em relação ao normal. Então, meu corpo se adaptou, meio que tentou projetar minha curvatura para frente para que eu pudesse respirar melhor. Se eu estiver aí equivocado em algum ponto, pode falar aí, Marconi. De forma nenhuma. É fantástico ver esse relato, né? Você, ainda mais como estudante de odontologia, é consciente de muita coisa, conhece a anatomia, conhece também as características, né? E eu fico muito feliz desse seu relato, né? Que mostra apesar de estar em formação, mostra o seu nível de criticidade e o seu nível de aprofundamento, mesmo ainda sendo um aluno em formação que você tem, né? Fico muito feliz desse relato e vai ser esclarecedor para muita gente aqui, especialmente as pessoas leigas. Exato. Depois, no final, quiser complementar sobre as outras alterações, aí em relação a ele falando isso, acabou que meu corpo ficou projetado para trás. Isso causava muita dor na minha coluna, no meu pescoço, incomodava bastante. E um ponto de uma das necessidades que eu tive para realizar a cirurgia foi que muita gente vai até notar isso quando eu falar. Que minha maxila era maior do que o normal, minha maxila. Então, quando eu ria, aparecia muita gengiva. Agora, não tanto, porque já realizei a cirurgia, mas quando eu ria, e quem me conhece, aparecia muita gengiva. Então, eu tenho um sorriso gengival. Era quase 2 dedos de gengiva que ficava à mostra. Eu lembro que isso era uma característica muito minha, né? Que muita gente mencionava, falava. Isso, querendo ou não, incomodava às vezes. Não pela questão estética e também pela questão funcional, né? Outro ponto que eu passei minha vida toda sofrendo um pouco foi que, com minha respiração, minha mandíbula era retraída, eu não conseguia fechar a boca direito. Então, eu ficava muito com a boca aberta. Tipo, não eram os dentes que ficavam abertos, era os lábios, porque não conseguia fechar, selar os lábios, feito consigo agora. Feito vocês podem ver. Antes eu não conseguia. Então, eu passava a maior parte do meu tempo com a boca aberta, assim. E eu lembro que muitos primos meus, parentes falavam, menino, fecha a boca. Menino, fecha a boca para não entrar mosquito. Então, isso não O tinha velho como ditado, fechar. né? Aquele velho É, ditado que muita gente sofreu, muita gente sofre com esse muita gente ditado, mas sofre. Aí eu queria fechar a boca, mas não podia devido a essa deficiência, essa deformidade, né? Para vocês aí que muito às bom. vezes mandavam fechar a boca, não era porque eu estava desligado, era porque eu não realmente não conseguia fechar a boca. Isso, consequentemente, desenvolveu outro problema no meu lábio.
o lábio sempre foi muito grande, maior, grosso, né? Um lábio carnudo, né? Então ele ficava muito tempo aberto e ele acabou ficando hipodenso. Meu lábio era hipodenso. O que seria isso? É um lábio sem força. Então, como eu não utilizava ele para selar a minha boca, ele ficava o tempo todo com o lábio pendurado. Isso acabou fazendo com que ele ficasse Tem uns amigos fraco, né? seus aqui lhe Impotência. denunciando seus apelidos aqui, viu? Já tô começando a me Ah, ligar aqui, viu? Mas olha aí, a família aí, ó. Fecha a boca, Nandinho, era o que eu mais escutava. A família dele é, aqui, é fecha a isso aí. boca. E falar dos apelidos, né? Era beiço de sacola, entre outros, Meu né? Deus, meu Deus. Então, isso tudo era devido a essa minha alteração. Então, para quem aí perguntava o porquê de eu fazer essa cirurgia, não era por questões estéticas, mas sim questões fisiológicas. Tipo, eu estava alterando a fisiologia normal do meu lado. Então, essa foi o quesito, o ponto que eu queria tocar, o porquê eu quis fazer a cirurgia, entendeu? Se o doutor Marconi Eu quiser acho, eu acho acrescentar. que, além de tudo isso, Fernando, eu acho que um ponto crucial, eu acho que é o ponto decisivo, talvez, na sua decisão, na decisão da sua família, né? É importante ser mencionado isso, né? Foi a orientação profissional que você teve, né, com o seu ortodontista. Eu acho importante você citar isso, tá? Porque a partir disso começou a ser direcionado, começou de repente começar uma orientação mais profissional, não só a preocupação que talvez você tenha tido com os apelidos, com a mordida, com a respiração, com a coluna, mas ao mesmo tempo também você começou a passar a ter uma orientação profissional, diga-se de passagem, de um profissional competente, que aí começou a direcionar uma série de coisas. É importante também citar essa grande mudança, esse grande ponto de mudança que foi justamente isso, não foi, Fernando? Exatamente, porque, para quem não sabe, eu já vou fazer de 10 a 11 anos de tratamento ortodôntico. Então, eu tenho 21 anos, então metade da minha vida foi trabalhando nisso. Tipo, antes dessa cirurgia, o meu ortodontista, o doutor André, ele tentou fazer o máximo para fazer essa correção usando os aparelhos ortodônticos. Porém, não foi, né, o suficiente, né, para todo o caso. Aí, a partir desse momento que ele falou, olha, só posso chegar até esse ponto de correção, aí foi quando ele me preparou para a gente optar pela cirurgia ortognática. Você também era muito jovem, né? E diga-se de passagem, também essa cirurgia, via de regra, ela é contraindicada para pacientes antes da maturação esquelética, tá? É importante também frisar isso, né? Porque uma vez que você ainda não atingiu a maturidade esquelética, pode ter alguns picos de crescimento dos ossos, né? E isso pode interferir nos resultados, tá? Então, via de regra, né, e quase que regra absoluta, né, essa cirurgia é feita após a maturação esquelética, que ocorre nos homens a partir, em média, dos 18, 19, 20 anos. Né? Então, varia de algumas pessoas, mas a média mais ou menos é isso. Se você era jovem, né? Você era jovem, você tinha 15, Exato. 16 anos, né? Isso. Quando eu lembro, quando eu completei meus 18 anos, meu ortodontista me chamou e falou, Fernando, eu só posso ir até aqui. Se você desejar fazer uma cirurgia ortognática, o momento é esse. Aí foi quando ele começou a fazer o planejamento, a parte de descompensação, que depois o senhor pode Isso, falar mais isso. sobre isso, né, na parte do pré-operatório. Uhum. A descompensação para a cirurgia ortognática. Perfeito. Perfeito. A descompensação, pessoal, algumas pessoas queria saudar aqui, ó, tem doutor Belmino aqui participando, doutor Edewey Júnior, tá? Forte abraço aí, meus amigos, tá? E a descompensação nada mais é, muitas vezes, do que você, o ortodontista, no caso, e é por isso que esse procedimento é uma equipe, pessoal, é um procedimento que a gente chama de procedimento ortocirúrgico, né? Porque tem o envolvimento do ortodontista, né? O envolvimento as práticas ortodônticas, toda a movimentação ortodôntica para preparar o paciente para a cirurgia. Não é? Então, a descompensação que o Fernando citou aí significa, em outras palavras, em linhas gerais, você está colocando, alinhando os dentes onde eles deveriam estar e não tentando encaixar como você queria que estivesse. Né? Então, na verdade, a descompensação é um movimento inverso, né? É um movimento inverso. Você não vai tentar encaixar os dentes, porque eles não encaixam por conta da posição dos maxilares, mas você vai tentar botá-los na posição e corrigir isso com a cirurgia esquelética, né? Então a Exato. descompensação, entre aspas, ela meio que
piora o caso para depois ser corrigido com a cirurgia ortognática, né? Quando se faz descompensação ortodôntica, muitas vezes o paciente, fisicamente, esteticamente, ele fica ainda mais evidente os sintomas os sinais que você citou, né? Fica mais evidente, acentuado. Mais acentuado a discrepância, né? Discrepância maxilomandibular. Essa galera aí que acompanha você, né? Eles vão ter o privilégio de falar e serem provas vivas da sua mudança, né? da sua alteração. Né? Algumas pessoas até, de repente, os familiares, né? Porque demora um pouco, né? Para você se expor, né? Depois da cirurgia. Exato. Então tem alguns familiares até que, de repente, estranham, né? Quando vem você, né? Quando vê o paciente. No caso da minha avó. Minha avó estranhou um pouco. Achou diferente. Mas estranham para melhor, né? Na grande maioria das vezes. Para melhor. Para melhor, né? São elogios. É isso aí. Pode tocar aí. Botei alguns pontos aqui para a gente ressaltar, né? Para ter uma live com alguns pontos. E foi em relação ao medo. Muita gente perguntava se eu tinha medo, receios, objeção. Medos da cirurgia eu nunca tive. Eu posso dizer que eu tive medo como medo de qualquer procedimento invasivo. Qualquer cirurgia invasiva, qualquer pessoa teria medo. Mas medo em relação à cirurgia foi quase zero. Porque, querendo ou não, eu fui preparado. Meio que metade da minha vida eu fui preparado para esse momento. Então, eu sempre estava em mente que não tinha risco, que sempre ia dar certo. Eu estava sempre mentalizar que ia ocorrer tudo bem. Eu acho que, na verdade, os meus familiares, meus amigos, tinham mais medo que eu. Muitas pessoas perguntavam, realmente é necessário você fazer a cirurgia? Você está bem assim, não faça. Mas medo, eu ter medo não tive nenhum. Muita gente perguntava sobre risco de óbito. Se o senhor puder falar sobre alguns os riscos que pode ter. Bom, posso sim. Veja, na verdade o que acontece, Fernando, é o seguinte, né? É uma cirurgia invasiva, sim, né? É uma cirurgia considerada para odontologia, uma cirurgia de grande porte, né? Porque você vai mexer com os segmentos faciais em grande escala, vamos dizer assim. No caso de uma cirurgia combinada como a sua, a gente mexe maxilomandíbula e mento, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem muitos movimentos cirúrgicos sendo realizados e, como toda cirurgia, há riscos, né? A gente, nessa preparação para a cirurgia, a gente trabalha muito isso, né? Trabalha muito a questão da orientação, a questão da conscientização, a questão também de trabalhar esse medo, essa objeção, ao mesmo tempo, porque medo todo mundo tem, inclusive até quem faz a cirurgia, ou seja, a nossa equipe também, quem não tem medo, pessoal, é anormal, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, o medo faz parte, né? O medo é motivador também, né? A gente tem que entender isso, né? O medo tem que ser motivação, né? Para a gente estudar mais, se dedicar mais, planejar melhor, diminuir riscos, né? Diminuir riscos. Quem não tem medo, muitas vezes é imprudente, né? Porque o medo faz a gente, muitas vezes, se planejar melhor, ter vamos dizer assim, um script do começo ao fim, seguindo a risca, né? Cada etapa sendo cumprida a risca, para que você, de fato, minimize problemas, minimize riscos, né? Então, a gente, como você disse, não é do dia para a noite, a cirurgia tem uma formação, tem um preparo, e ao mesmo tempo que é o preparo ortodôntico, o preparo cirúrgico para a cirurgia, também tem um preparo muito psicológico, né? A gente trabalha muito isso na cabeça do paciente, dá um acolhimento muito grande, tenta transportar para ele a mensagem de que essa será uma grande transformação na sua vida, mas precisa passar por algumas etapas, né? Precisa passar por algumas etapas. As etapas muitas vezes não são fáceis, mas quando a pessoa tem esse acolhimento e quando o paciente tem esse conforto e essa orientação, né? A minha experiência é que, como você disse, o paciente em si fica mais tranquilo, muitas vezes quem fica mais angustiado são os familiares, né? Principalmente em pai e mãe, né? Em pai e mãe. Depois que o cara vira pai, meu amigo, olha, você não pensa nem tanto em você, você pensa nele, você pensa no seu filho, isso é natural. E a gente trabalha também a família. Quantas e quantas vezes nós chamamos a família, vem aqui com seus pais, eu quero conversar com eles, né? Eu quero, de repente, bater um papo com eles, eu quero mostrar a eles, eu quero explicar a eles, entendeu? Porque
A família, nesse caso, ela tem que estar engajada junto com o paciente, né? E tem que estar engajada junto, ela tem que estar acreditando junto no propósito, né? Tem que estar acreditando junto no propósito. Exato. Consequentemente, é um trabalho que a gente precisa estar de certa forma, juntos, né? É por isso que eu digo, pessoal, é por isso que eu digo. E aí entra um outro detalhe importante da conversa, né? Se houver, se não houver confiança mútua, não faça. Se não houver confiança, não faça, certo? É um Exato. procedimento invasivo, tem riscos, tem etapas a cumprir, tem, de repente, existem fatores envolvidos nesse processo todo, né? Então, aquela história, você tem que estar muito certo do que você quer, tem que estar muito confiante do que você quer e tem que acreditar e tem que confiar mutuamente. Tanto você na sua equipe, como a sua equipe em você, né? Então, isso é importante, essa troca de relacionamentos, né? E é importante para todo mundo os benefícios que isso traz. Eu queria até ressaltar um ponto que você falou, que foi o preparamento mental. A gente preparar nossa mente para a cirurgia é algo de extrema importância, não só nossa, mas principalmente quem vai acompanhar a gente, quem vai cuidar da gente no pós-operatório. Então, a gente teve vários encontros, eu, o Dr. Marconi e minha família, para a gente preparar para esse momento de pós, porque é um momento bem delicado, a gente não sai 100% da cirurgia, querendo ou não, foi uma cirurgia de grande porte, e não vamos sair com o rosto perfeito, né? Vai ter os edemas. Então, preparar seu psicológico, o da sua família, para um pós-operatório é de extrema importância, para também não ter alguma recaída pós-operatória. Que Isso é foi bem péssimo, né? ressaltado aí, Dr. Marconi. Muito bom Alguém ressaltar. aqui, Adriano, fez um comentário aqui. Obrigado pela pergunta, Adriano. Veja, esse que eu falei, Adriano, aí, da equipe estar em sintonia, inclui também a equipe que eu falo, a equipe dos profissionais, tá? Então, o ortodontista tem que estar em sintonia com o cirurgião e a equipe e vice-versa, tá? Então, não adianta para esse tipo de procedimento não haver comunicação. Não adianta, tá? A comunicação, ela é imprescindível entre os profissionais, tá? E principalmente essa comunicação, ela vai reger muito daquilo que vai ser planejado, tá? Então, é muito importante isso. As possíveis divergências têm que ser extremamente aparadas, tá? Não pode haver grandes divergências entre quem está conduzindo a ortodontia e quem pretende conduzir a cirurgia, tá? Então, é importante isso aí, tá? Então, alguns colegas, inclusive alguns colegas cirurgiões, eles têm dupla formação, inclusive, né? Tem a formação de cirurgião, tem a formação de ortodontista, e isso estreita mais ainda os laços, porque é ele mesmo, né? Vamos dizer assim, na grande maioria das vezes. Mas, no nosso caso, a gente faz questão de se comunicar muito com o ortodontista, porque tem que ter sintonia perfeita, tem que ter uma sintonia muito grande, mesmo que a gente precise, na verdade, discutir o caso, né? A discussão, na verdade, não é uma discussão de briga, mas é uma discussão de divergência, mas é uma discussão de propósitos, né? Uma discussão de propósito. Onde é que a gente pode chegar, como é que a gente pode fazer, até porque isso vai ser importante no pós, como você falou, tá? No pós, os resultados, por mais que a gente planeje, né, a gente já vai falar um pouco mais disso, mas por mais que a gente planeje, a gente tem que entender que os resultados, eles precisam estar em comunhão, as equipes, né, para depois não ter aquela história do tipo, isso, aquilo, entendeu? Então, precisa ter sintonia nessa equipe aí. Satisfação aqui, ó, Dr. Gaião, lá de Imperatriz, no Maranhão, satisfação aqui, obrigado pela presença, meu amigo, tá? Tem outra coisa aqui, Fernando, que a gente fala em planejamento, né? Porque muito dos planejamentos hoje, e o seu também teve esse envolvimento, né? Do planejamento virtual, né? Que é um Isso. planejamento que muito esclarece a família, até esse diálogo com a família, com o paciente, é muito bacana quando a gente faz essa questão do planejamento virtual. A gente criou um vínculo bastante íntimo, não foi? Quando a gente chegou nessa parte de planejamento virtual. Com toda a equipe, o senhor, o Dr. Wilson, um vínculo muito próximo que Exatamente. criamos para conversarmos e de ter uma melhor escolha para todo mundo, né? Doutor Wilson Feito, está aí, ele não consegue participar não aqui com a gente? Eu acho que ele está por aqui, será que a gente consegue fazer um convite a ele aqui?
Não sei, eu Tenta nunca aí. testei isso, galera. Eu nunca testei isso, fazer uma live tripla. Nunca testei, não sei se pode. Aqui não está aparecendo não o convite para fazer não. A não ser que ele possa solicitar e eu aceitar aqui. Ver se ele consegue. Seria o maior prazer aqui contar com nosso amigo Wilson aqui também. Mas E o enfim, doutor Wilson, nessa parte do planejamento, queria até ressaltar que ele chegou, né, deu bastante apoio. E uma das coisas que ele falou foi sobre a quiloplastia, né? Ele deu a sugestão de fazer a quiloplastia, que para quem não sabe, seria a redução do lábio. Já que eu tenho um lábio muito imponente, um lábio muito grande, que ficava muita amostra, o doutor Wilson sugeriu que a gente fizesse a quiloplastia e os resultados estão incríveis, né? Já vejo bastante diferença no lábio. pois é. O planejamento também virtual, ele traz, né, uma predicção de alguns movimentos, uma predicção de alguns resultados, né? É claro que o real nem sempre vai ser igual ao virtual, mas ao mesmo tempo também, a gente tem uma predicção muito grande, porque fazemos aquele planejamento envolvendo tomografias de face, escaneamento dos dentes, fazemos também a importação de arquivos digitais para softwares específicos, tá? Fotografias, muitas fotografias, né, Fernando? Muita, O Fernando tá bastante. quase o modelo, né? O Me senti modelo tem modelo naquela época. Era ainda, foto o ainda tempo todo. foto, muita foto, e às vezes a foto não ficava boa, repete, né? A foto inclinou um pouquinho, repete, né? Então, Repete, vamos fazer de novo. vamos fazer de novo, muita foto, e aí a gente consegue construir, né, uma espécie de um avatar, vamos dizer assim, onde a gente consegue fazer simulações, né? Simulações virtuais, simulações dos cortes ósseos, dos cortes nos maxilares, os movimentos e o acompanhamento dos tecidos moles, né? O movimento dos tecidos moles acompanhando o movimento esquelético. E, consequentemente, a gente consegue traçar alguns cenários, né? Traçar alguns cenários. Então, eu lembro que eu nunca chego com um planejamento, às vezes, único, né? Eu geralmente trago dois planejamentos, um exemplo, que são muito próximos, mas tem umas pequenas mudanças, e aí a gente vai mostrar para quem mais interessa, né? A gente vai discutir com quem mais interessa saber, que é o paciente e seus familiares, né? Exato. Exatamente. E aí, uma vez discutido, aprovado e tudo mais, né? Discutir também com o ortodontista, tudo isso, né? Feito os ajustes refinados, vamos dizer assim, é quando de fato o paciente, via de regra, está pronto para o procedimento, né? Está pronto para o procedimento. E aí começa uma outra etapa, né? A etapa de planejamento cirúrgico, né? O planejamento cirúrgico que envolve as orientações, que envolve os exames, que envolve as consultas, os pareceres, e é um processo, né? Um processo que, quando feito bem conduzido, né? Você teve uma equipe que lhe acolheu muito, Fernando. Você teve uma equipe muito boa que lhe acolheu bastante, tanto aqui quanto em Recife, né? E, ao mesmo tempo, também essa equipe lhe abraçou sua causa, abraçou sua característica, né? E lutou para que fosse isso tudo muito respeitado, né? Eu posso até ressaltar que a toda a equipe me acolheu não como paciente, mas me acolheu como um amigo de verdade, um familiar próximo. Então, sobre esse acolhimento, esse apoio, tanto no pré quanto no pós-operatório, foi muito bom de toda a equipe, do pessoal da secretaria, da recepção, até os outros cirurgiões, fui bem acolhido, sempre tendo bastante assistência. Foi ótimo, excelente essa parte do planejamento. Alguém perguntou alguma coisa aqui de quanto tempo de recuperação. Veja, Fernando, você ainda está em recuperação, né? Você não está. Eu até não quero que você force muito, né? Mas, enfim, não, você está em recuperação. Claro que já passou a fase mais crítica, né? A fase crítica já passou, a gente já vai falar um pouco mais disso. Mas a recuperação completa ocorre talvez com no mínimo um ano, né, de pós-operatório. Você tem ainda muitas etapas a cumprir no pós-operatório, né? Ainda vai fazer o refinamento ortodôntico, ainda vai terminar as sessões de fisioterapia, não é? Que a gente já vai falar disso, a doutora Lara também teve uma contribuição muito grande nisso, né? Então, na verdade, a gente tem muitas etapas a cumprir no pós-operatório. Então, para o paciente estar completamente, vamos dizer assim, liberado, no mínimo um ano de pós-operatório para
para alcançar os resultados. Você vai ter também um trabalho muito grande aí, né, de fortalecimento aí da musculatura, né, e etc, etc. Então tem um trabalhinho aí que você de repente poderia até falar sobre essa questão do pós, né, que enfim, tanto preocupa todo mundo, né? Isso, posso falar assim, vou até ressaltar aqui que Thaisa Moura, ela perguntou quais são os profissionais de saúde que estão envolvidos na ortognática, né? Então, como já foi mencionado, é o cirurgião dentista, o fisioterapeuta também é de suma importância para a recuperação da ortognática e Boa, boa. fazendo fisioterapia no pós, e a fisioterapia é o que vai dar sua melhor recuperação. Os exercícios de forçamento, de abertura de boca, os exercícios de lateralidade. Então, a Isso tudo a seu fisioterapia é tempo, né? Tudo a importante. seu tempo. Não é no pós-imediato, não, né? No Não, não, não. pós-imediato, a gente tem que controlar a dor, controlar edema, controlar infecção. A gente tem que fazer que você tenha uma nutrição adequada, né? Que é importante também na equipe ter um suporte nutricional, principalmente nos primeiros Profissional. meses, primeiros dias e primeiros meses, né? Um suporte psicológico. Então, a gente trabalha muito a psicologia no paciente no pós-operatório. A gente tem o que a gente chama no pós-operatório, às vezes, de depressão pós-cirúrgica, né? Porque no pós-operatório imediato, né, o paciente tem edema, que é o edema normal da cirurgia, tem limitação da abertura de boca, tem limitação respiratória, porque a via aérea está obstruída, né? Ele tem limitação de fazer uma série de coisas que fazia antes, vai estar se adaptando a uma nova face, está começando a se adaptar a uma nova face, né? Então ele tem muitos motivos nos primeiros 7, 15 dias a meio que dar uma baixa na autoestima, né? E aí, Isso. esse é o momento crítico que a gente tem que estar ali junto, quase todo dia, dizendo, meu amigo, você está bem, é assim mesmo, vamos trabalhar, vamos reverter isso, tenha paciência, estamos junto de você, porque a pior coisa que pode acontecer é o paciente no pós-imediato afundar, né? Afundar psicologicamente, afundar também no ponto de vista de motivação, porque é um período crítico, né? Um período crítico que vai depender, inclusive, do seu estado imunológico para poder recuperar-se bem, né? Então, profissionais, aí, como alguém perguntou, a equipe é uma equipe relativamente grande, né? Uma equipe que envolve aí não só o dentista, mas o pessoal da medicina, né? Porque para operar precisa uma anestesia geral, precisa consultas com médicos, precisa também aí no pós-operatório e às vezes no pré-operatório, porque tem o problema da postura, não é? Bem lembrado a questão da postura. É bom trabalhar já antes da cirurgia a questão da reposição do RPG, não é isso? Isso que eu fiz até um tratamento de RPG antes da cirurgia para ter um melhor resultado, né? Então eu fiz fisioterapia antes mesmo da cirurgia. Perfeitamente, né? E no pós, nem se fala, né? No Não se pós fala, não ali, se fala. queria agradecer aqui todo o suporte, né, que tivemos ali da fisioterapeuta que lhe assistiu, doutora Lara Torres, Dona tá? Lara, me E não sei acompanha nem até se ela está hoje. aqui, mas enfim, ela contribuiu muito ali, fazendo lá os procedimentos que precisavam ser feitos, né? Os exercícios E os finais, exercícios, etc, 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 né? E aí isso tudo colabora, né? Colabora para o seu resultado, né? Colabora para o seu resultado. eu vi Vamos lá, aqui mais o pessoal alguém? fazendo algumas perguntas. Para ficar mais fácil, se você for fazer pergunta, façam aí na caixinha de perguntas, que depois fica melhor de visualizar. Pois é, aí não sei. Falar, eu queria falar assim sobre o pós-operatório, que eu acho que é a parte mais delicada em relação ao seu mental. Então, depois da cirurgia, você tem que estar muito ciente que o pós-operatório é um momento de, como posso dizer, paciência. Você não pode querer resultados instantâneos, momentâneos. Então, tenha paciência, que cada dia você vai evoluindo em alguns aspectos. E conquistas Perfeito, pequenas. Tipo, eu perfeito. cheguei no terceiro dia de pós-operatório, era o tempo todo salivando. Eu não conseguia parar de salivar. Então, eu parar de salivar, conseguir fechar a boca, selar o lábio, isso já é uma evolução. É uma evolução pequena, mas temos que ressaltar cada evolução que vamos ter. Sem esperar Perfeito. que seja milagre imediato, que vamos ficar 100% rápido. Nada disso. Então, paciência é tudo no pós-operatório.
Pois é, pois é. E como você bem citou, né, cada conquista, cada pequena conquista já é uma grande evolução, né? E elas Assim, vão se somando, né? Elas vão se somando até que, de fato, consiga consiga, na verdade, ter o resultado maior, que é o resultado que a gente almeja e que o paciente também almeja, né? Intercorrências podem acontecer, claro, pode acontecer em qualquer situação, né? Qualquer situação, né? A gente não está imune a isso, né? Não está imune a esse tipo de possibilidade, até porque a gente lida com o ser humano, é saúde. Saúde não é 2 mais 2 são 4, tá? Então, claro que intercorrências podem acontecer e, obviamente, que a gente tem que saber lidar com algumas delas, né? Principalmente as que a gente mais espera com uma certa frequência, né? Então, a gente, de fato, precisa entender essa questão também, né? A fonoaudiologia também é um apoio importante, né? Uma vez que a fala também tem uma certa alteração no início, né? A questão da motricidade oral também é importante, né? exato. A própria questão, uma questão que também o paciente fica muito agoniado é a questão respiratória nasal, né? E aí, Fernando, se você puder falar alguma coisa sobre a questão respiratória, já que você falou antes, né, a questão respiratória que lhe incomodar, você tem essa queixa, né? Isso para Isso. você hoje. Sobre a minha respiração foi algo incrível. Eu sou asmático também e eu tenho muito problema assim, de relação à respiração. Após o pós-operatório, no pós-imediato, eu senti uma diferença muito grande na minha respiração. Tanto que o meu nariz não ficou obstruído no pós, eu percebo que minha respiração está excelente. Excelente mesmo. Tanto que antigamente eu era respirador bucal devido a essa operação e hoje eu percebo que eu consigo respirar normalmente pelas vias nasais tranquilamente. Os resultados foram excelentes em relação a isso. Em tão pouco tempo, eu já vi bastante mudança em relação à minha respiração, ao meu fôlego. Não estou podendo fazer muitos movimentos, mas o meu fôlego eu percebo que está melhor, minha respiração está mais controlada. Então, esse foi um dos resultados em tão pouco tempo que eu já notei na minha respiração. Pois é, pois é. Na verdade, é uma grande vantagem da cirurgia também, né, a questão respiratória, né? Quando a gente faz alguns movimentos que tendem a, inclusive, aumentar o diâmetro, o perfil da via aérea e, consequentemente, você ter o aumento da passagem da via aérea e melhor qualidade respiratória durante tanto acordado quanto durante o sono, né? Tanto acordado durante o sono. Então, Com é uma certeza. grandiosíssima vantagem a gente ter essa questão também respiratória associada. Eu posso até dizer que uma das vantagens foi até em relação à minha postura. Como antes eu me inclinava para poder respirar melhor, com a respiração melhorada como está agora, eu percebo que até minha postura Perfeito, está bem melhor do que antes. Bem melhor mesmo. Não preciso per- mais projetar meu corpo para uma melhor respiração. perfeito, perfeito, perfeito. E trabalhar isso, né, Fernando? Você ainda tem ainda muito chão ainda aí pela frente, e, como você disse, cada etapa é uma conquista, né? E eu fico muito feliz aí com o seu resultado, está sendo incrível, né? Eu fico feliz aí você ter me chamado para falar um pouco sobre isso, né? Abrir, né? Abrir seu coração, abrir sua experiência, né? Isso, isso pode ajudar muita gente, isso pode também desmistificar algumas coisas. E eu fico feliz também com essa sua atitude. Um abraço Pronto, aí para o seu pai, um abraço para sua mãe. E, enfim, vamos igualmente. ver aí se tem alguém aí, tem alguém como fez alguns comentários aí. Não Eu sei tenho se está. até, eu tenho até como ressaltar aqui, tipo assim, a gente vai abrir um momento de perguntas, né? Feito aqui várias gente perguntando, Alguns já perguntaram, né? A já gente perguntaram. já E eu respondeu queria alguma. Pode falar. ressaltar um benefício muito importante da cirurgia ortognática. Por exemplo, nós sabemos que a saúde não é só o bem-estar físico, né? Saúde vai além do bem-estar físico, é o bem-estar físico, mental e social. Então, eu Perfeito. posso dizer que uma coisa bastante importante foi que, em relação ao bem-estar mental, a cirurgia ortognática foi de suma importância. Porque eu, como tenho essa deformidade, chegou um tempo da minha vida que eu comecei a perceber mais esses detalhes. Tipo, eu tinha um sorriso muito gengival. Então, devido a isso, eu não gostava de tirar fotos.
Eu Uhum. olhava, olhava, alguém apontava a câmera para mim, eu já se escondia. Então tem uma etapa da minha vida que eu quase não tenho foto, porque eu tinha Olha meio só. que vergonha de tirar foto, por mostrar esse sorriso muito gengival, ou por sempre estar com a boca aberta em fotos. Então, depois da ortognática, o meu mental, minha autoestima melhorou bastante, muito, muito mesmo. Então, quem está pensando em fazer, não tenha medo, não tenha receio. Se muitas pessoas botam obstáculos que, não necessita fazer, não tenha medo, faça. Que além de melhorar seu bem-estar físico, o bem-estar mental vai ser de suma importância, vai aumentar muito, muito mesmo. Eu lembro que muita gente falava assim, eu não noto que tu é classe 2. Por quê? Quando alguém virava a câmera para mim, eu já fazia um movimento de protusão. Eu já botava minha mandíbula para frente para tentar disfarçar essa minha deformidade, entendeu? Então, depois disso, É minha emocionante esse autoestima relato, outra. viu? É emocionante esse relato, viu, Fernando? Eu fico arrepiado e fico também emocionado, né? Ouvir um relato tão sincero e um relato tão emocionante quanto esse, né? O quão, assim, você falou, quando você diz assim, uma etapa da minha vida, eu não tenho fotos, eu não registrei uma etapa da minha vida por conta disso. Vale ressaltar, pessoal, que isso é uma alteração que tem classificação internacional de doenças, tem CID, né? Nós não estamos inventando aqui cirurgia só para beleza, só para estética, tá? A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia para deformidade detofacial, que é uma deformidade que tem código internacional de doença, né? Ela está contida lá no CID, né? No CID 10 lá, tá? Então, por conta disso, né? Por conta dessa questão respiratória, por conta dessa questão psicológica, por conta dessa questão funcional, por conta da mastigação, por conta da ATM, por conta de uma série de outras questões. Então, na verdade, eu fico muito feliz em ouvir seu relato. É emocionante, emocionante mesmo, Fernando. Parabéns, parabéns mesmo. Se Obrigado. fosse só por isso, eu já estava satisfeito. Fora todo o contexto que eu estou muito satisfeito. Eu queria ressaltar isso porque eu percebo de muitas pessoas que são classe 3, que é até mais evidente do que classe 2, me dizem que tem receio de tirar foto, não gosta de tirar foto, tenta sempre disfarçar essa deformidade. Então, você que está pensando em fazer, não tenha medo, faça. Que além dos benefícios funcionais, consequentemente vai ter o benefício estético. Sua autoestima vai ser outra, sua confiança vai ser outra. Então, faça. Se tiver vontade de fazer, faça. Não tenha medo. Sem falar que eu posso dizer que minha autoestima melhorou porque, como eu tenho essa deficiência, na infância sempre surgem os apelídios, né? Muita gente Claro. intensifica isso em você. Muitos apelídios devido à alteração e outras coisas. Então, um dos benefícios importantes que eu achei da ortognática foi o bem-estar mental. Porque você ter um bom bem-estar mental, consequentemente, vai melhorar seu bem-estar social, você vai ter mais confiança para exigir seus direitos, e outros fatores. Perfeito, perfeito, perfeito. Fernando, faltam 10 minutos para a live acabar. Que tal você, de Isso, repente, desativar os comentários para fazer nosso momento selfie aqui, né? Aproveitando essa empolgação que a gente está aqui vamos embora. nesse momento aqui de emoção, né? Desse seu relato, né? Eu fico bastante emocionado, né? E, ao mesmo tempo, também bastante feliz, porque é transformador, transformador, né? E que tal aí a gente agora celebrar esse momento com esse momento selfie aqui para a gente, de Vamos lá, vamos repente, lá. guardar para a posteridade, né? Então, pessoal, quem aí de repente quiser fazer uma selfie aí, de repente marca a gente que a gente reposta vocês, tá? Nas nossas páginas. Esse site de hoje foi fantástico, Fernando. Quantas sacadas legais aqui, quantos insights legais aqui que a gente conversou, independente do procedimento em si, mas insights que valorizam a vitória, valorizam também a conquista de novas percepções, a mudança de paradigmas na forma de pensar, a questão também do benefício que você até então está adquirindo, que está gozando desses benefícios por conta de um procedimento, né? E ao mesmo tempo também a sacada de que talvez um dia você vai estar beneficiando alguém, né? Você vai se Exato. formar, você vai ser cirurgião dentista, né? Tenho certeza que pelo seu perfil você vai ser um excelente profissional, né?
Você é uma Obrigado, pessoa, obrigado. você é uma pessoa que corre atrás dos estudos. Eu acho que tem muito disso da sua mãe, né? Que sempre lhe cobrou muito. Ela me contou Sempre já algumas exigente. histórias, né? Então, de fato, não. De fato, isso vai ser um estímulo também para você cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas quando você estiver ali também atuando, né? Fazendo aquele que a gente mais faz, que é devolver sorrisos e transformar sorrisos. E fácil, né? Exato, fácil, sim. É, Então, falta o quê? Faltam 7 minutos. Vamos aqui responder algumas perguntas, algumas dúvidas, Marconi? O vamos, pessoal que tem. volta, não, vamos aí. Se a gente puder ajudar, estou aqui para ajudar. Você Quem também tiver aí. dúvidas, já pode ir mandando aqui para a gente conversar um pouco. Olha aqui, minha mãe apareceu aqui no quarto para elogiar toda a equipe, todo o Ah, muito trabalho que foi obrigado. realizado. Muito obrigado. Um abraço aí para o seu pai também, para sua mãe, tá? Pode deixar que eu dou. Eles foram Então, fundamentais também, viu? foi Estão sendo. todo o apoio que teve, né? De tanto da equipe quanto de todos, o acolhimento. Infelizmente a live só é 1 hora, né? Não tem como nós tirar muitas dúvidas, não tem como conversarmos mais, né? Mas quem tiver algumas dúvidas aí, pode ir mandando. E tu perguntou Pois assim, é. quem me apoiou no pós-operatório e se eu tive uma depressão pós-operatória? Em relação a isso, o apoio eu sempre tive da equipe do Dr. Marconi, Dr. Wilson, Clara, fisioterapeuta. Tive bastante apoio dele no pós-operatório. E sobre a depressão pós-operatória eu não tive, porque eu estava preparado para esse momento. Então eu treinei bastante meu mental, meu psicológico, sabia de como seria o processo da cirurgia no pós-operatório. Eu tendo isso em mente, eu estava bem ciente do que seria o pós. Então, tive zero depressão pós-operatória, sabia dos benefícios, que o que eu estava sentindo, aquelas dores de início, eram dores, mas porém ia ter vários benefícios futuros. Excelente, excelente, excelente mesmo, né? O apoio da família também é muito importante, né? Às vezes o paciente fica resistente ali a até coisas simples, né? Por exemplo, o paciente às vezes no pós-imediato fica resistente a tomar um banho, comer, se alimentar. Então tem que estar ali às vezes o pai, a mãe, ou então de repente algum familiar ali insistindo, às vezes até de repente puxando um pouco a orelha, dando aquela motivação adicional, aquele gás adicional, porque sabe que é importante isso também, não é, Fernando? Eu posso dizer que o apoio do meu pai e da minha mãe foi de grande importância, porque tem vezes que eu não queria comer, minha Olha mãe aí, falou, não, doutor você vai Wilson comer. aqui, ó, doutor Wilson, que a gente atua muito junto, né? A gente está falando muito do doutor Wilson porque é um grande amigo, além de um grande amigo, um excepcional cirurgião. A gente também divide muitos casos, né? Planeja e realiza alguns casos, alguns procedimentos. Então, uma pessoa da minha inteira confiança também, além de uma pessoa muito querida também. Então, ele está botando aqui a tríade, né? O tripé do sucesso pós-operatório: família, paciente e equipe, né? E isso é perfeito, perfeito. Exato, porque assim, meus pais mesmo, quando eu não queria comer, eles sempre estavam lá em cima, botando para comer, para não ter nenhuma recaída. Tem que ter um conjunto, né? Um suporte nutricional também é muito bom, né? Porque de fato a pessoa não pode se alimentar de tudo, né? Durante um tempo ela não vai poder se alimentar de tudo que quer, de tudo que gostaria, né? Tem que ter uma restrição alimentar, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né? Então é aquele momento que a pessoa quer comer um churrasco, né? E E não vai ter pode. que tomar uma sopinha às vezes, ou uma questão mais pastosa, uma dieta mais Uma pastosa. vitamina, um É, purezinho. Você quer o churrasco, mas fica no purê. Pois é. Deixa eu ver algumas perguntas. O pessoal que tá participando. Camila DDL, Larissa Soderini. Um abraço Deixa eu aí, mandar pessoal lá da SES Unita. Obrigado aí pela uma da participação Cess- também. que me apoiou Foram, divulgando essa live, estão é, participando aí. Muito obrigado aí, gente. foram muitos insights hoje aqui, né? Começou com La Bombonera, né? Que a partir de uma limitação construiu algo diferenciado que é referendado hoje no mundo todo, né? A gente também nas nossas limitações, né? Você tinha limitações também, Fernando, e a partir das nossas limitações
buscaram também a superação e construindo coisas fantásticas, coisas que vão deixar legados para por um grande tempo, né? Então, eu queria, nesse momento, na verdade, fazer esse insight, essa sacada, né, que a gente teve muita hoje aqui, emocionantes até depoimentos, né, fazendo com que a gente comece a acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de vencer, na nossa capacidade de superar dificuldades e não ficar ali o tempo todo, a vida toda, retraído, escondendo, mascarando, mas vamos encarar o problema e vamos lá e vamos vencer e vamos superar. Eu acho que esse é um grande insight para a nossa live de hoje, o que fica de lição para mim e eu acho que para muita gente que está ouvindo aqui também. Espero que tenha sido bastante construtivo para todo mundo, né? Que tenha adquirido algum conhecimento na live. O tempo foi pouco, né? Passa rápido. Isso, passa rápido, né? Passa Muitas rápido. dúvidas aí que eu vi que a gente não pôde responder, mas quem sabe a gente não faz outra live, até com o Dr. Wilson, né? E foi o outro cirurgião aí, para a gente falar mais sobre o assunto. Ele até falou aqui, ó. Uma grande satisfação participar dessa transformação. Eu que agradeço, né? Todo o apoio que o Dr. Wilson deu. Equipe, pessoal, equipe é tudo. Equipe, Inclusive é legal, né? Não é, Wilson? A gente, não só por amizade, não só por carinho, não só por confiança, mas também porque um caso como esse não se opera sozinho, né? Não se opera sozinho. Eu particularmente não faço isso de jeito nenhum. Acredito que o Wilson também não. Enfim, equipe, né? É isso aí. Equipe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ver se acha alguma pergunta aí pra gente. Voltar ao início da live, que no início estavam várias perguntas. Fernando, fazendo uma alusão meio que grosseira, viu? O Estado dos Aflitos também é um caldeirãozinho, viu? É pequeno, mas é um caldeirão, viu? É um alçapão, na verdade, né? Um alçapão, né? O cara caiu ali, é difícil vencer o Náutico ali, né? Já diz o nome, né? Aflitos, já diz o nome, Aflitos. O time não ajuda muito, mas o estádio é uma mística também, aquele estádio dos Aflitos, né? Fazendo uma alusão aqui ao La Bombonera, né? A camisa. Hoje é sexta-feira, pessoal. Eu queria encerrar esse momento desejando um excelente final de semana a todos, né? Dizer que aproveitem as famílias, aproveitem esse momento, fiquem em casa, curtam aí, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães aí para quem for mamãe, principalmente aí para quem está nos assistindo. Forte abraço aí, a live já vai cair. Abraço a todos, agradeço você estar aqui nos acompanhando, nos assistindo, o apoio que vocês tiveram, as perguntas. Em breve vamos aí esclarecer mais coisas. E fiquem em casa, que é bastante importante. Respeitem a quarentena.